Pessoal, bom dia. Filipão aqui falando. A gente está junto diariamente, trazendo um pouco da palavra de Deus. Gostaria de fazer um parêntese aqui para explicar o porquê de diariamente eu estar utilizando a camisa do Fogão. Botafogo é uma das minhas paixões, né? São alguns pilares que definem a minha conduta, a minha vida, né? Um deles é a fé, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O outro é a família e o outro é essa estrela solitária aqui que bate no peito. Enfim, nós vamos estar batendo um papo aqui para falar dos avanços da SAF. Todo domingo nós vamos trazer um tema diferente e para esse primeiro domingo nós estamos trazendo aqui o Thiago Quintela, conhecido da torcida do Fogão, e o Matheus Anqueta, da Uberfogo, de Uberaba, também muito conhecido da torcida do Botafogo, por suas opiniões fortes, definidas e muito coesas. Seja bem-vindo, Quintela, seja bem-vindo, Zanqueta. Fala, Felipão, fala, Zanqueta. Prazerzão estar com vocês aqui. Vamos nessa. Uma honra estar aqui, galera. Vamos lá. Então, começando, pessoal, tem aquele meme, né, que fala, já que um dos meus pilares, graças a Deus, é entender que Jesus Cristo é o caminho e o nosso Salvador. Tem aquele meme do Fogão, né, que nenhum povo, nem o povo que ficou 40 anos no deserto, lá no Antigo Testamento, sofreu tanto quanto o torcedor do Botafogo. Mas se a gente fizer uma analogia dos personagens bíblicos que estavam muito próximos de Deus, Moisés, Davi, Jó, o próprio Jesus, o único Filho de Deus, olha o quanto essas pessoas sofreram para chegar até a glória. Então, é uma mensagem de ânimo que eu procuro trazer todos os dias para a torcida do Botafogo, que Deus tem algo muito grande preparado para nós. E hoje é um dia a menos do dia da nossa vitória. O que aconteceu ano passado, passou, houve um propósito para isso. E lá na frente nós vamos conseguir enxergar e entender. Mas falando um pouco aqui dos avanços da SAF, eu gostaria de iniciar destacando todo o planejamento que vem sendo feito pelo Botafogo desde 2021, ainda pré-SAF, quando o presidente Durcés assumiu, comprou esse projeto com as ideias, nos contagiou e fez com que tudo isso desse certo e, na minha opinião, está dando certo até hoje. Vamos voltar um pouco lá atrás, em 2021, né, o nosso planejamento, por conta da pandemia, o campeonato acabou em fevereiro e já iniciou o mesmo campeonato, porém o Botafogo rebaixado na Série B, era o retorno para a Série A. Esse planejamento ele foi alcançado com exatidão e excelência. Nós não só retornamos, mas também retornamos como campeões. E trazer o investidor também. O namoro começou em 2021 e foi concretizado em 2022. Trazendo já o planejamento nosso para o ano de 2022, sermos competitivos, chegar a uma oitavas de final da Copa do Brasil e conquistar a vaga por uma competição internacional. Planejamento também garantido e executado com excelência. Para 2023, chegaram alguns reforços, na verdade, do meio do ano de 2022 para o início de 2023, e o nosso planejamento era voltar para a Libertadores após 8 anos, se eu não estiver enganado, né? E assim foi, após 7 anos, se eu não estiver enganado, e assim foi feito. Foi um ano que nos deu muitas alegrias, quem soube aproveitar o momento que nós estávamos vivendo de um futebol sendo jogado de forma exemplar, aproveitou. Quem se apegou somente àquilo que não nos agradou, infelizmente nós vamos ter uma baixa aí na autoestima desses torcedores. Porém, o nosso objetivo do planejamento foi alcançado. E começamos 2024, na minha opinião, bem, com desvio de rota, né, trazendo um novo comandante aí para poder treinar o time. Porém, o nosso entusiasmo, otimismo e pé no chão continuam muito firmes e fortes por conta de tudo que o Botafogo pode nos entregar e o que essa SAF já vem entregando em tão pouco tempo. Para finalizar minha parte aqui, para passar a palavra para os colegas, eu, com 14 anos de profissão em gestão de grandes equipes, eu nunca vi um backup tão rápido, um resultado tão imediato como o resultado da SAF do Botafogo, de 2021, rebaixado, endividado, a 2024, com as dívidas negociadas, equalizadas e sendo competitivo. Lá na ponta, que é dentro do campo, o resultado vai aparecer de forma muito rápida, vocês podem crer nisso. Mas e aí, Quintela, Zanqueta, o que vocês acham de toda essa colocação aí? Vocês concordam? Nós estamos no caminho?
existem pontos de melhoria. A turma gostaria de ouvir a opinião de vocês. Posso começar aqui, Zaqueto? Depois você vai nessa aí também? À vontade. Vai trocando aqui. Maravilha. Filipão, vamos lá, cara. Acho que a tua fala ela tá bem correta. Eu concordo com 95% de tudo que você falou. Eu só vou discordar de que o ano 2024 começou bem. Aí eu entro na única parte de discordância da sua fala. Mas, por mais que ele não tenha começado tão bem assim, a gente já está corrigindo a rota. Eu acho que isso que é o mais importante. Por que eu acho que não começou bem, Filipão? Eu gosto muito mais da expressão que o português utiliza para dar o nome do treinador do que o brasileiro. O brasileiro chama de técnico ou treinador. O português chama de diretor técnico. Se você entender que aquele cara, dentro de uma empresa, ele é um diretor técnico, ele é a pessoa que precisa ser cobrada pela parte técnica, né, dos jogadores, do time que vai em campo, dos resultados, efetivamente, que a gente está vendo ali do futebol. E eu acho que o diretor técnico ali, o Thiago Nunes, ele não conseguiu resolver o principal problema que foi herdado do ano passado, que era a questão psicológica dos jogadores, que era realmente aquele ânimo, aquela vontade de jogar, aquela vontade de vencer, principalmente que numa grande equipe, como você falou, Filipão, você está muito acostumado com isso, numa grande empresa, se você não tiver uma equipe com apetite de vencer, de ser melhor, de se superar, de se desafiar, certamente ali você não vai alcançar seus objetivos. Então, eu entendo que essa correção de rota ela era necessária. O Thiago Nunes não era talvez o diretor técnico que melhor funcionasse nesse momento. Não estou dizendo que o Thiago Nunes seja um mau diretor técnico ou treinador de futebol, não é essa a questão, mas acho que há treinadores para cada momento, né, de uma equipe ou do que você está passando, você precisa entender, né? E ele foi um cara que tentou resolver as coisas, mas faltaram alguns detalhes e rolou uma herança do ano passado. Você vê que a quebra disso ela já teve um efeito psicológico muito positivo. Eu vi um time mais tranquilo contra o Audax, eu vi um time muito mais sintonizado com a torcida, que também tem a sua parcela, né? O torcedor eu gosto muito de todas as analogias que a gente faz ali, a partir do momento que entra na SAF, com empresas, porque eu acho que realmente faz sentido sendo uma SAF, né? O Textor chama os torcedores de sócios, né? E no caso são sócios mesmo. Então, assim, os sócios ali, ou talvez os acionistas dessa coisa toda, estarem em sintonia com o time que entra em campo, eu acho que é super legal. Então eu vejo sim, eu concordo com a sua fala em 95%, Filipão, que a gente vem cumprindo metas, objetivos, que há falhas em vários desses pontos, só que essas falhas elas têm sido corrigidas, né? A gente não gosta mais de ficar entrando no ano de 2023, é sempre muito doloroso. Concordo com você que foi um ano que a gente cumpriu os objetivos, mas claro que não foi da maneira que nós gostaríamos por tudo aquilo que a gente alcançou, né? A gente falava antes aqui, é como se a gente pegasse uma empresa que nos 2 primeiros trimestres tivesse dado um resultado muito acima daquele esperado para o ano, e no final do ano você terminasse simplesmente batendo aquela meta ali que não era tão ousada quando você estruturou tudo lá no início. Então fica assim uma ponta de decepção, algo como se você pudesse ter feito algo a mais, mas eu acho que esse resultado que acabou sendo colhido no final do ano, ele tem uma motivação, que é a única decisão que eu vi até agora essa SAF tomar que não foi profissional, que ela flertou com o futebol amador, que foi a efetivação ali do Lúcio Flávio. A gente não tem uma equipe técnica, e aí eu não falo só do Lúcio Flávio, mas eu falo de todo, né, o preparador físico, o preparador de goleiros, o fisioterapeuta. Era uma equipe mais ou menos ali, ela não era uma equipe extremamente profissional, já provada, com resultados tendo sido feitos, e eu acho que a gente pagou um preço por isso. Então, assim, que isso sirva de uma lição para a gente nunca mais flertar com esse lado amador ali, que por tantos anos deixou a gente num momento muito ruim na história do Botafogo. Zanqueta, não sei se você concorda, se tá coerente aí com o meu pensamento também. Claro. É igual o Filipão falou, você está sempre coeso aí, a gente falou fora dos bastidores aí, dessa racionalidade do que a gente está passando ao longo desse período de SAF, que está completando 2 anos agora, né? Dia 10. E é fato que a gente está vivendo é muito... Para mim, que sou mais novo, eu tenho 26 anos, tá vivendo tudo isso, ter esse êxito no que a gente está vivendo no ano de 2023, que foi lindo. Tanto o lado familiar, aproximação com meu pai, vivendo coisas que
que nunca pensei em viver diante do futebol com... A gente vinha de uma Série B tão cruel, né? Chegando a ficar em 14º lugar, 13º lugar, e em um curto período de tempo você tá chegando onde a gente chegou, é lindo, é lindo. Apesar do fim de 2023, que teve um grau de crueldade, mas é bonito ver onde a gente está chegando. E principalmente, ressaltando o que o ela falou, como o Botafogo profissional, ele aprende com os erros fáceis. A efetivação, trazer o Fábio Matias, por exemplo, é isso, é ter um profissional de respeito ali por trás para poder entrar nesses momentos de turbulência, que foi agora. O Thiago Nunes, querendo ou não, as pessoas esperavam que ele tivesse êxito, mas ele não teve, foi mandado embora, e a gente tinha um profissional de respeito para estar por trás para segurar essa bronca, para a gente poder passar por mais essa crise. Então, a profissionalização do Botafogo é evidente, a gente tem um caminho a ser seguido, a ser trilhado, e isso, no meu ponto de vista, é o que deixa o torcedor com o coração mais abraçado, sabe? Saber que a gente não está na mão dos amadores, que a gente tem um caminho a ser percorrido, e a gente vai percorrer, e turbulências vão aparecer durante o caminho, durante a temporada, mas a gente tem uma estrada de louros a ser seguida aí, se Deus quiser, porque a gente está em boas mãos, né? A gente tem um projeto por trás para ser seguido. Filipão, você me permite aqui só fazer um paralelo? Eu acho que é legal a gente entender, eu acho que talvez a grande dificuldade do torcedor que às vezes ainda está muito chateado, pode estar muito bravo ainda com todos os resultados, e até pode estranhar a gente estar tão otimista, assim, parece que, né, são os passadores de pano, torcedores otimistas, mas é porque eu falo com essa coerência que o Zanqueta está chamando dessa maneira, eu vou colocar aspas aí na sua fala, porque eu não vou me chamar aqui de coerente ou não, se vocês estão falando. Sim. Mas é muito por ter um conhecimento, às vezes, de outras coisas do futebol. E aqui eu pego o exemplo, né, a gente está falando de SAF, e SAF é um mundo diferente do que a gente estava acostumado a ver no futebol amador, é outra coisa, completamente diferente. Você pode até pegar exemplos de futebol amador que estão dando certo, dá para dar certo? Dá, mas é preciso outros pontos de gestão que não era o que estava acontecendo dentro do Botafogo, a gente estava caminhando muito mais para a extinção. Paralelo que eu quero fazer é com o futebol dos Estados Unidos, a MLS, tá? Hoje a gente está aqui gravando nesse domingo, dia 3 de março, ontem, no sábado, o Orlando City, ele tomou de 5-0 do Inter Miami, que acaba sendo um rival, né, o time do Messi, está ali no mesmo estado, que é o estado da Flórida. Você imagina o que aconteceria, né, dentro do Botafogo, a gente perdendo um clássico de 5-0, jogando com força máxima, querendo ganhar, e tomando uma pancada de 5-0 do principal rival, as consequências que isso não traria. E eu vejo lá que, assim, óbvio que tem um momento de chateação, mas se você for ler os comentários dos torcedores, você vai ver as pessoas, não, vamos juntar os cacos, vamos lá, vamos para cima, esse não é o Orlando que a gente está acostumado a ver. Então você vê os torcedores mais conscientes de que foi só um jogo, e que essas coisas podem acontecer, é só uma turbulência. E por que tem essa consciência? Você fala, não, porque o americano ele não entende futebol, o americano ele não liga futebol. 99% desses torcedores aqui eles são latino-americanos. Eles só moram nos Estados Unidos. Eles são americanos porque às vezes são filhos de latino-americanos ou porque viveram a vida inteira lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o Orlando City mais a fundo, porque eu trabalhei alguns anos para o Flávio Augusto, que é dono da WhatsApp, era dono do Orlando City. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando eu ainda estava na Globo também. Eu fui até Orlando, conheci o clube, a gente teve um papo bem longo sobre o clube e depois conversamos mais algumas vezes. E a relação do futebol nos Estados Unidos, ela é mais parecida com o que é o basquete nos Estados Unidos, que é o futebol americano nos Estados Unidos, que é a liga de clubes, que é o que a gente chegou a comentar, o Textor quer fazer isso aqui, a liga de clubes, ela é dona do negócio. E os clubes são sócios da liga. Então, o que acontece? Não é interessante para o melhor clube que o outro clube vá mal. Não é interessante. A liga ela tem um propósito. E esses acionistas eles têm que se ajudar para a coisa ser muito forte. Então, a relação dentro dos próprios torcedores com aquele esporte, ela muda. Ele consegue entender que, cara, não é destruindo o teu adversário que você vai para cima. Então, são tantas diferenças e a forma de ver de uma maneira diferente que isso, muitas vezes, você traz um elemento ou outro para o nosso próprio futebol. E consegue entender que, opa, peraí,
Se esse time, às vezes, ele toma uma pancada aqui, ali na frente, ele vai conseguir reagir. E a gente pode pegar... Aí, beleza, né? Feito esse parênteses enorme aqui que eu fiz agora, gente, a gente pode pegar o próprio exemplo do Botafogo lá em 2010, quando a gente foi campeão carioca, talvez um dos momentos mais emblemáticos aí que eu vivi como torcedor, da cavadinha do Louco Abreu, a gente ganhando os 2 turnos, vencendo o Flamengo, erradicando o fantasma que a gente estava com tri e vice nas costas. Tudo começa com um 6-0 que a gente toma do Vasco. Em casa, no estádio, em frente à torcida. Então, às vezes, uma grande derrota, claro que ela gera problemas, cicatrizes, mas às vezes ela vem para o bem. E eu acho que você, quando fala, Zanqueta, do Fábio Matias, já mostra claramente no curto prazo o aprendizado que a gente teve quando a gente tinha um cara amador, que não é profissional, ainda estava seguindo... Era quase como se você botasse o estagiário da tua empresa como diretor, porque o diretor foi demitido. Não, deixa eu botar o cara que já conhece a empresa, você bota o estagiário lá. Você acha que vai ter o melhor resultado? Não. Você vai precisar, às vezes, sim, de pensar no médio e longo prazo, trazer um diretor mais renomado de outra empresa para botar no lugar, para ele demorar um tempo, para entender como é que funciona a tua empresa, para o teu resultado ser colhido lá na frente. Então, a fala do Filipão inicial, eu acho que é legal o torcedor entender que aqui a gente está pensando, não no Botafogo de domingo, dia 3 de março, ou do Botafogo de abril, que a gente não sabe se a gente vai classificar para Libertadores, para fase de grupos da Libertadores, se Deus quiser, vamos. Mas se por acaso não acontecer, é porque eu quero que o Botafogo esteja na Libertadores em 25, em 26, 27, 28, 29, em 30, e a gente seja campeão em algum desses momentos, porque só assim a gente vai ser campeão, só chegando o tempo inteiro, e não sendo um acaso. A última Libertadores que a gente foi, em 2017, foi um acaso. Era um time mais ou menos, estava brigando para não cair, que deu um voo mais alto e foi para a Libertadores. Mas não era o objetivo. Não era um time que foi montado para ir para a Libertadores. Aconteceu. Então, foi um time que deu certo ali dentro das suas limitações. E permita-me ir mais longe também, 95 também foi um acaso, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê. O 95 ele tem ainda algumas pinceladas do que era aqueles anos 90. Sei que vocês, pelos meus cálculos, você nasceu em 98 ou 99. Então, assim, quando você começa a torcer 97, pelo Botafogo... 97, tá? Então é 97 ou 98, eu fiz a conta errada aqui. Então, assim, você foi um cara que quando já tem a tua consciência de memória, você só viu de graça. Sim, Você começa de graça. Você não viveu aqui que nem eu e o Filipão ali, de viver esses anos 90 que foram super legais. Eu era muito pequeno em 89, eu não lembro de 89, talvez o Filipão lembre, não sei se ele lembra. Mas eu lembro de 95 com clareza, eu já tinha 8 anos. Eu lembro bem ali de 96, a gente ganhou a Teresa Herrera, que, não, é só, cara, era muito legal se ganhar do Juventus da Itália, entendeu? Em 97 você ganhou um Carioca em cima do Vasco, que era um timaço, era o time da Libertadores, aquele time fantástico do Vasco. A gente ganha o Carioca em cima deles. 98 a gente ganha um torneio em São Paulo que era importantíssimo. 99 a gente chega numa final de Copa do Brasil. Então eu não acho que 95 foi tanto acaso assim, Zanqueta, por mais que não fosse o favorito. Eu acho que essa é a questão. Porque a gente tinha um patrocinador forte, que era a Pepsi, né, na época, né, com o formato de 7-Up, e ela pagava o salário de um dos melhores atacantes do futebol brasileiro naquele momento. O Túlio era um pouco fora da curva, mas foi um time que foi bem montado, ele foi bem pensado, era um time que tinha alguma capacidade financeira ali para fazer as coisas, mas que ficou devendo muita gente, né? E no final do ano ali, por conta dos prêmios, a gente conseguiu pagar os jogadores. Mas, assim, chegamos a ter salários atrasados durante a competição. Bastante tempo. Você conversa com jogadores ali, eram 3, 4 meses de salários atrasados, jogadores, tipo, né, dividindo carona ali. Mas foi um time que foi montado, talvez de uma forma diferente no futebol brasileiro, mas ele foi montado para vencer. O Donizete vem do futebol mexicano, o Gonçalves já tinha passado pelo Flamengo e também estava no futebol mexicano. Eram jogadores assim experimentados com uma mescla ali de jogadores mais jovens também, mas você tinha jogadores ali que já tinham uma certa cancha, né, para vestir a camisa do Botafogo. Você sabia que eles podiam performar. Óbvio que você tinha alguns outros jogadores que ali, beleza, era um time para brigar ali do meio de tabela para cima. Acabou que o Paulo Torre fez um trabalho espetacular ali, a gente acabou sendo campeão. Mas concordo com você, Zanqueta, assim, ele não era um time pensado para ganhar todo ano. Não era, entendeu? E aqui a gente está segmentando esse caminho.
né, de ir degrau após degrau, e de repente daqui a pouco a gente realmente ali está numa segmentação de que, opa, agora a gente pode pensar que a gente está brigando todo ano. Como a gente vê, o Palmeiras entra todo ano, você vai pensar que o Palmeiras vai brigar pelo título brasileiro desse ano, o Flamengo vai brigar pelo título brasileiro desse ano, que o Atlético Mineiro vai entrar para brigar pelo título brasileiro desse ano. São as equipes que você sabe que vão entrar com esse objetivo, né? E tanto é que a gente figurando nos pilares da tabela ali em 2023 foi absurdo. A gente teve que conviver com críticas o tempo todo. Vai cair a qualquer momento, elefante em cima da árvore. E querendo ou não, por mais que isso doa na gente, a imprensa estava certa nesse ponto. Porque o Botafogo tá ali figurando, do jeito que estava figurando, era uma coisa normal. A gente estava com 1 ano e pouco de projeto de SAF. Então a gente tá figurando ali, era uma anomalia. Agora não, agora a gente está crescendo e convivendo e vai figurar ali com mais franqueza ao longo do tempo. É isso, pegando um gancho nas falas aí dos amigos, né, é que o jogador, falando ainda de SAF, de negócios, né, de business, o jogador, ele ainda tem recursos para poder seguir em frente por um período maior de tempo. Mas, assim, essa SAF, um destaque muito positivo também é devolver a dignidade, vamos dizer assim, né, do funcionário do Botafogo, né? Não estou falando de roupeiro, massagista, segurança, não. Estou falando da turma lá dos bastidores, a turma que trabalha no estádio, a turma que fica lá de segurança, a turma que responde pelo administrativo do clube, quem busca novas parcerias, enfim. Então, isso dá mais tranquilidade para que eles possam ser mais assertivos em suas decisões. E pegando ainda um gancho em tudo que foi falado, quando nós analisamos esse resultado muito rápido na SAF do Botafogo, e como o Quintela disse, o John Textor aí considera os torcedores como sócios, num negócio desse você tem muita interferência externa. Você seguir por essas interferências é uma opção. Você não seguir também é uma opção. Então, avaliar essas interferências externas se faz sentido ou não. Isso ainda fortalece mais a minha fala no que diz respeito ao resultado muito rápido que essa SAF já entregou. Quando você está numa companhia, você tem ali de 5 a 6 pessoas num conselho consultivo que foi montado para ajudar na tomada de decisão. Agora, quando você tem um time, você tem milhões de pessoas opinando e querendo fazer da forma que nós acreditamos que seria a forma correta. Então, você tem maturidade para absorver tudo isso que vem de fora, como o nosso diretor de futebol disse na última entrevista coletiva que ele participou. Você fazer essa gestão de dentro para fora e não deixar somatizar tudo isso que vem sendo falado externamente, isso demonstra que o profissionalismo do Botafogo realmente está um negócio muito bacana e que nós estamos no caminho certo. Certo, moçada? Certíssimo, Filipão. E como muitas vezes acontece também com essas grandes companhias que abrem, né, a própria conta ali, você tem uma companhia de capital aberto, alguma coisa, né, que você possa ser você, quando compra ações, você acaba sendo um sócio muito, muito, muito minoritário, você não tem decisão nenhuma que você possa tomar, você não influencia naquilo, você simplesmente torce e acredita, né, que aquela companhia, você colocou as suas ações ali, né, você comprou aquelas ações daquela companhia, você acredita que ela vai ter as pessoas corretas ali nesse conselho, né, tomando as melhores decisões em prol da companhia. E eu acho que esse é o momento da gente fazer isso, né, nossa parte como torcedor, é acreditar que as pessoas que estão ali, elas são competentes para tomar as melhores decisões, né, o Textor foi muito criticado também, né, num passado recente aí, é o Botafogo sendo satélite do Lyon, e no final das contas a gente vê que não, que é parte de uma grande companhia em que ele está vendo sim os interesses do Botafogo, então a gente não pode só ver o lado negativo das coisas, né? É uma grana que entra mais ali com uma certeza de que você vai colocar um jogador no outro clube, mesmo que ele não esteja performando tão bem, e aquele jogador, quando ele não está performando também, às vezes ele pode performar bem no seu, né? O caso da volta do Jefinho é muito emblemático, todo mundo criticou quando o Jefinho foi embora, né? Mas quando o Jefinho volta, né, de uma facilidade tremenda que a gente tem nessa troca dentro da grande companhia, mostra assim que o Textor está pensando, né, em coisas muito, muito grandes, aí, muito positivas para o Botafogo. Podem ter certeza que o boss ficou tão revoltado quanto nós aí com o resultado do ano passado, então isso é natural, isso é normal e isso é muito bom. É bom que ele também esteja pensando sempre no melhor para a companhia, mas ele tem que pensar não só
né, no emocional, mas ele tem que pensar no médio e longo prazo para que as coisas aconteçam, como a gente veio falando aí ao longo de todo esse nosso bate-papo. Exatamente. Aqui, os colaboradores do Botafogo como um todo, né, jogadores e demais departamentos, eles saibam reagir de forma muito rápida a todas as provocações que são feitas. Provocação que eu estou dizendo, não estou falando de provocações externas, né? O Textor, surgir algo na cabeça dele que ele acredita que precisa ser mudado, repassar isso para o time, não estou dizendo só o time de futebol, para o time SAF Botafogo, que essas assimilações elas sejam muito rápidas e certeiras, né? Porque não é à toa que o Textor é o Textor, né? Então ele sabe o que ele está fazendo. Falou muito bem, Quintela. Zanqueta, mais alguma coisa para finalizar, meu amigo? Não, perfeito. Podemos seguir. Quintela, finalizar. Pô, a minha acho que tá dito aí, Filipão. Não sei que você queira puxar mais um gancho aí, mas eu acho que estamos nessa aí. Não, da minha parte também, foi um bate-papo muito produtivo, né? De 28 minutos aí, 26 minutos, partindo para 27. E assim, deixar mais uma mensagem de esperança para o torcedor do Botafogo, né? Lá em Provérbios 23, no capítulo 7, está dizendo que você é realmente o que o teu coração está cheio. Então, que nós possamos ter o coração cheio de otimismo, esperança e pé no chão, para que as coisas comecem a acontecer de uma forma menos sofrível, vamos dizer assim. E agradecer Quintela e Zanqueta por essa participação maravilhosa de vocês dois, desejar que Deus abençoe muito vocês e as famílias de vocês, e numa outra oportunidade nós vamos estar juntos com certeza. Sou seu fã, Quintela, você sabe disso. O Zanqueta também, o Zanqueta não é público não, mas ele é um menino. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Filipão, as ordens, sempre que precisar, só chamar o amigo que tá por aqui. Valeu, moçada, fiquem com Deus, tudo de bom. Valeu.